Seja muito bem-vindo ao Black Box Digital. Aqui nós abrimos a caixa preta do marketing digital e vendas para o seu negócio faturar mais. E eu sou o Túlio Krause e o tema de hoje é as métricas que medem o sucesso do seu negócio. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve em algum botão aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações de todos os próximos vídeos. Você já deve ter escutado o termo sucesso deixa pistas. E é mais ou menos nesse sentido que a gente vai falar hoje sobre algumas empresas, alguns negócios, algumas pessoas que chegaram onde a gente quer chegar. E nesse assunto de métricas é mais ou menos isso também. O que já fizeram, que já está dando certo, como que é medido, como que é feito nessas grandes empresas, pequenas empresas, enfim, empresas que estão tendo sucesso, o que estão fazendo que está dando certo, que a gente pode enxergar e aplicar no nosso negócio também. A grande diferença que aqui vou falar não é sobre pessoas ou sobre empresas que vocês devem seguir ou acompanhar, enfim, e sim ferramentas que vocês devem aplicar de fato para enxergar o sucesso do seu negócio, né? Obviamente que antes de aplicar as ferramentas, você tem que entender muito bem o que é o sucesso para você, o que é o sucesso para o seu negócio, né? Quais são os pontos mais importantes, o que funciona, o que não funciona. Então, essas ferramentas vão de fato te ajudar a ter esse norte muito claro, essa rota, para saber se você está indo no caminho correto, no caminho que você trilhou ali e ir medindo por períodos, por uma frequência que você vai determinar qual que será a melhor para você e para o seu negócio. Essas ferramentas vão te ajudar a dar clareza para o seu negócio, para saber se você está gerando sucesso para o seu cliente e, consequentemente, se você está conseguindo gerar sucesso para o seu negócio. Uma coisa depende muito da outra, está tudo totalmente interligado e é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje, vai abordar sobre essas ferramentas, como que a gente consegue medir o sucesso dos nossos clientes, como consertar isso caso não esteja dentro da rota e como enxergar se as métricas do seu negócio estão funcionando para você e quais as que fazem sentido, um acompanhamento muito de perto dessa estratégia. Pensando em como eu posso te ajudar de uma maneira muito prática e bem simples, eu separei as 4 métricas que eu utilizo no meu negócio e que eu sempre indico para os meus clientes utilizarem também, para que você consiga se manter firme no seu negócio rumo ao sucesso. A primeira coisa que você deve avaliar e ter isso muito claro na sua mente, na mente de toda a sua corporação, é o que é o sucesso para o seu negócio, né? Então é faturamento, é clientes, é verba, é número de clientes, enfim. O que é sucesso de fato para vocês? Qual o maior objetivo? Qual o goal, né? Onde vocês querem chegar? Onde vocês vão considerar que chegaram no sucesso? Então, a primeira coisa que vocês precisam ter muito claro é o que é o sucesso para o seu negócio. Por quê? Métricas mudam muito o sentido dependendo do que é o sucesso para cada um. Nem tudo faz sentido para todos os negócios e sempre tem que rolar uma adaptação para funcionar bem para o seu negócio. A parte mais legal, a parte mais massa disso tudo é que essas métricas que eu vou passar para você já foram testadas por inúmeras empresas, agora inúmeras mesmo. Então elas já são testadas e aprovadas e tidas como as melhores métricas de acompanhamento de sucesso de negócios. Eu só vou te lembrar alguns pontos que eu já falei aqui, já falei em vídeos passados, que é um dos principais pontos: manter um cliente é 5 vezes mais barato do que conquistar um novo cliente. Algumas empresas já têm um setor específico de CS, que significa Customer Success, que é o sucesso do cliente, justamente para fazer com que os clientes deles cheguem ao sucesso. Os clientes deles tendo sucesso, consequentemente, você vai estar mais próximo do sucesso também. E também é muito importante a utilização de um CRM para você coletar de uma forma inteligente esses feedbacks e essas avaliações que vêm dos seus clientes para que você tenha todas essas informações em mãos de uma forma fácil de avaliar.
Agora vamos para as 4 principais métricas e a primeira delas é a NPS, que significa Net Promoter Score. E eu vou te dar um exemplo muito simples, o que significa essa métrica, que é para mim uma das mais importantes. Eu tenho certeza que você já deve ter respondido, ou já deve ter recebido algum e-mail, algum comunicado, ou talvez até um SMS perguntando de 0 a 10, quanto que você indicaria o nosso negócio para um amigo seu? Eu tenho certeza que isso já chegou para você e essa é a métrica de NPS. Eu vou te explicar agora como que ela funciona, o que você deve fazer com essa pontuação, como que você calcula toda essa pontuação para saber se está mandando bem ou se precisa melhorar muita coisa. Na hora da aplicação, você não precisa usar exatamente de 0 a 10 quanto que você indica a nossa empresa para um amigo seu. Você não precisa usar exatamente essa frase, você pode trocar, quanto que você indicaria o produto X ou o nosso serviço Y para um amigo seu. Então você pode deixar mais customizado. O importante é ter uma frase muito clara, né? Ter o 0 a 10 lá para a pessoa saber que o 0 é a pontuação mínima, o 10 é a pontuação máxima, né? De quanto que ele indica de fato para um amigo. E por que para um amigo? Porque essa pergunta quanto que você indicaria para uma pessoa que você gosta, né? Quanto que você de fato está disposto a dizer que o nosso serviço, o nosso produto é muito bom e que você gostaria que seus amigos também tivessem essa experiência. Então, é mais ou menos isso que quer dizer nessa pergunta. Então, por isso que faz sentido ser muito simples, muito clara, muito objetiva. E todo o cálculo funciona mais ou menos assim. O cálculo é dividido em detratores, neutros e promotores. Vou te explicar exatamente o que é cada um e qual a pontuação que vai de cada uma dessas fases. E depois, quando você rodar essa pesquisa, como que você calcula para saber o resultado final. Os clientes detratores são aqueles que vão dar a nota de 0 a 6. E são aqueles clientes que não estão nada felizes com o teu negócio. Eles estão bem insatisfeitos e é exatamente esses clientes que você precisa entender muito bem o que está causando essa insatisfação para que você consiga corrigir ou então consiga falar com ele, consiga alinhar expectativas. Então, de 0 a 6 são os clientes chamados detratores. Os clientes neutros são aqueles que dão uma nota entre 7 e 8. Então é o que eu chamo de cliente café com leite, ou então cliente nem fede nem cheira. São aqueles totalmente neutros que também não estão em amores com você, mas também não estão reclamando, não estão achando ruim. Estão totalmente neutros ali. E os clientes promotores são aqueles que dão a nota de 9 a 10. São exatamente os clientes que vão te indicar, que vão falar super bem de você. São os clientes considerados promotores da sua marca. São eles que vão falar super bem, são os clientes que você deve pedir depoimentos, prova social, né? Porque são os clientes que estão super satisfeitos com o teu serviço. E como calcula tudo isso? Primeira coisa que você tem que saber é que nesse cálculo não entram os neutros. Então, como eu disse, é o nem fede nem cheira e o café com leite ali. Então, eles ficam fora desse cálculo. Então, você vai pegar o número de promotores, certo? Menos o número de detratores. E quanto mais alto for seu número final, a sua NPS será melhor. Por exemplo, a NPS de 60 é bem melhor do que uma NPS de 30, por exemplo. Eu sempre gosto também, dependendo de como que a gente roda essa pesquisa, principalmente quando ela é por e-mail, eu sempre gosto também de fazer algumas outras perguntas onde o cliente possa escrever de fato sobre algum tema. Eu gosto de colher um feedback, mesmo que seja ali de uma forma mais rápida, onde o cliente se sinta confortável em escrever, em falar um pouco ali para a gente. Por exemplo, um cliente que dá uma nota de 0 a 6, ou seja, ele é detrator, eu gostaria muito de entender o que está incomodando ele, o porquê que ele deu aquela nota, né? Então, tão importante quanto ter a nota e saber exatamente a temperatura que o cliente está contigo,
se ele está super satisfeito ou insatisfeito, é saber o motivo para que você consiga corrigir essa rota, para que você consiga corrigir essa parte que possivelmente você está falhando ou foi uma falta de alinhamento de expectativa que rolou ali no começo do fechamento e por isso que ele está insatisfeito. Muitas vezes ele está insatisfeito, o teu cliente está insatisfeito, não é nem por algo que você, sua equipe fez ou deixou de fazer, ou o produto é ruim. Muitas vezes é algo que não foi explicado, é algo que não foi bem alinhado ali no começo, então ele tinha uma expectativa diferente da realidade que está vivendo. Então é muito importante você ter toda essa medida, essas perguntas, para você entender cada vez mais como que você consegue melhorar todo esse seu processo. E a segunda métrica é a métrica de churn, que significa evasão ou cancelamento. Quanto maior a tua taxa de churn, isso quer dizer que o seu negócio não está indo nada bem, porque tem uma alta quantidade de clientes que estão evadindo, que estão saindo, que estão cancelando. E isso vai te deixando cada vez mais distante do sucesso. E alguns dos principais motivos que eu vejo acontecer com uma certa frequência aqui, dos motivos do cancelamento, a partir do momento que a gente começa a medir o porquê que os clientes saíram, o porquê que eles estão cancelando, uma delas é o que eu falei agora há pouco, que é a falta de entendimento sobre o produto ou serviço que você acabou de vender. Então, muitas vezes você faz a parte mais difícil, que é concluir a venda, mas a pessoa que comprou não sabe utilizar, ou então não sabe como é que vai funcionar o teu serviço, ou então ainda tem muitas dúvidas. E essa é a etapa que você consegue incluir antes da venda, antes da conclusão. Na hora da negociação, você consegue deixar todas essas expectativas muito, muito, muito bem alinhadas para que depois da venda não aconteça essa falta, essa distância, esse motivo de cancelamento. Ou seja, você exclui um dos motivos que pode estar gerando o maior número de cancelamentos aí do teu produto ou do teu serviço. Um outro ponto é falha do atendimento na hora do fechamento ou muitas vezes no pós-compra. Ou seja, ele comprou e não teve atendimento, ou então demorou muito, ou então a pessoa que atendeu o teu cliente não conseguiu resolver o problema dele ou simplesmente tirar uma dúvida. Isso gera um desgaste, isso gera uma ansiedade que faz com que o cliente sinta a necessidade de ter esse cancelamento bem rápido. Um outro ponto é a falta de resolução dos problemas desse cliente. Claro que nem todos os problemas a gente consegue resolver, obviamente, mas muitos deles podem estar se repetindo aí na tua empresa com a frequência. É muito importante também que você comece a mapear quais são os problemas mais frequentes que acontecem aí com os teus clientes, para que seja parte do processo do seu negócio fazer com que você já resolvam esse problema, tá? Então isso vai facilitar também o entendimento do cliente que vocês já estão se preparando ou preparados para resolver aquele problema que ele já tem ou ainda vai ter. Muitos deles também é financeiro, né? O cliente comprou e não consegue mais pagar, o cliente comprou e se arrependeu, se apertou, enfim, financeiro é algo que aí a gente não consegue controlar, né? Então as pessoas que compram aqui deveriam ter essa certeza mais absoluta na hora da compra. É algo que a gente consegue fazer todo um alinhamento anteriormente, mas não fica a nosso cargo. E o outro ponto também é a falta de processos, né? Não só na hora da venda, de explicar exatamente tudo que está sendo vendido, mas também a falta de processo no pós-venda, ali no atendimento. Isso também atrapalha muito e aumenta pra caramba a taxa de churn. Para calcular o churn, você precisa estabelecer o período. Esse período pode ser mensal, trimestral, semestral, anual, enfim, como você desejar, né? O que fizer sentido para o teu negócio. E aí você vai pegar o número de clientes que cancelou
e dividir pelo número de clientes ativos. Essa conta serve para tanto o cálculo mensal, semanal, se for o caso, e também o anual, quando você quiser saber a sua taxa de churn no seu ano, por exemplo. Então você pega exatamente o número de clientes que você teve ali que cancelaram. Peraí, volta aí. Você pega o número de clientes que cancelou e divide pelo número de clientes ativos nesse período. E aí você vai ter essa sua taxa de churn. É muito fácil fazer esse cálculo. Então, um exemplo muito bobo. 10 clientes pediram cancelamento e vocês tinham 100 clientes ativos. Ou seja, você está com 10% de churn no seu negócio. E muitas vezes, a partir do momento que você fizer o cálculo, se você nunca fez esse cálculo, você pode se assustar muito mesmo com essa taxa de churn. Então pode se assustar tanto positivamente como negativamente, né? Porque se é algo que você não mede e você começa a ver que 10% de todos os clientes que você fecha não continuam com você, pode ser que seja normal para o seu setor, para o seu segmento, ou então pode ser totalmente ao contrário, pode ser uma taxa altíssima para o seu segmento, para o seu setor, mas eu tenho certeza que se você ainda não fez nenhum trabalho pensando em diminuir essa taxa de churn, né, olhando para o cliente, querendo entender o porquê que ele cancela, o porquê que não cancela, o porquê que continua, isso vai fazer com que você tenha essa taxa mais próxima do zero possível. Isso vai te ajudar a ter o mínimo de cancelamento no período que você estabelecer. A terceira métrica é a de receita mensal recorrente. Nada mais é do que o faturamento que entra ali mensalmente para o seu negócio de forma recorrente. Tá? Existem casos que não tem contratos, por exemplo, de 12 meses, como é o meu caso aqui, onde eu recebo o projeto em 12 parcelas, por exemplo. Você pode ter uma assinatura, você pode vender uma assinatura onde recebe mensalmente ali todos os meses, ou então você recebe uma única vez e faz todo o projeto ao longo de um período, enfim. Dá para calcular também o MRR de diversas formas. O importante é que, de fato, você calcule o MRR para saber exatamente qual é essa taxa e quanto que você precisa aumentar, quantos por cento para bater sua meta. Então pode ser um olhar muito bacana para você olhar para dentro, para os seus negócios e identificar onde você pode ter essa melhoria, muitas vezes de faturamento, onde você consegue aplicar o upsell ou cross-selling de uma forma muito prática, muito objetiva ali com os seus clientes. Muitas vezes pensando em como melhorar essa sua taxa de MRR, ou seja, como você pode aumentar um pouquinho ali da tua receita mensal com cada cliente, que no final das contas, no final do mês, no final de todo esse cálculo, você vai ter um MRR mais alto, muitas vezes com os mesmos clientes em atendimento. E um exemplo bem simples, explicando como se calcula um MRR, se você tem 100 clientes, que cada um desses clientes te paga R$200, você terá um MRR de R$20.000. E a melhor parte de identificar o MRR e saber exatamente qual a tua receita recorrente mensal é ter a ideia, ter o cálculo do LTV, que significa Lifetime Value. O que é isso? É o valor do teu cliente no tempo. Mas espera que eu vou te explicar exatamente o que é isso. O LTV nada mais é do que o ciclo de vida do teu cliente contigo. Então, quanto mais tempo ele passa te pagando uma receita recorrente, mensal, quanto mais ele investe dinheiro no seu negócio, né, seja em tempo ou seja em acréscimo de receita mensal, melhor é esse tipo de cliente que passa com você. Por quê? Ele passa mais tempo, muitas vezes ele compra mais de você, ele renova contrato
Então é esse tipo de cliente que você tem que enxergar se é o teu tipo de cliente ideal. Por quê? É um cliente que te paga bem, é um cliente que adere a novos produtos ou serviços que você oferta, aumentando a sua receita, e é um cliente que vai passar muito tempo contigo. Então, quem não gosta de uma parceria longa, né, entre fornecedor e cliente? Então, isso ajuda as duas partes a terem o melhor lado de cada um em algum projeto. Em outras palavras disso tudo, é que você conseguiu deixar o seu cliente super satisfeito, né, a ponto de ele continuar contigo, continuar comprando contigo de uma forma com que os dois cheguem no sucesso, né? Muitas vezes você está entregando sucesso para esse seu cliente, por isso que ele quer continuar contigo, e esse cliente está te ajudando a que você chegue de uma forma mais rápida ao sucesso também. E lembra que eu te falei que conquistar um novo cliente custa 5 vezes mais caro do que manter um bom cliente? Então imagina isso, você tendo esse foco, mantendo seus clientes com um LTV bem longo, né? Onde eles passam mais tempo com vocês, investem mais dinheiro em você. Então, com certeza, essa soma de fatores vai fazer com que você chegue ao sucesso de uma forma muito mais rápida. E a quarta métrica que a gente vai falar agora é sobre ativação. Acredite se quiser, mas a taxa de clientes que compram produtos ou serviços e não utilizam é muito alta, muito alta. Tanto é que empresas têm departamentos específicos só para ativação de clientes. Por quê? Muitas vezes você compra, por exemplo, um software ou você compra um produto e não entendeu muito bem ou teve alguma dificuldade ali no começo e simplesmente deixa de usar. E nessa de deixa de usar, primeiro, você não vai ter uma boa experiência porque você simplesmente não teve essa continuidade do negócio, você não teve a experiência da utilização. Então, para a marca que te vendeu, isso é péssimo. Por quê? Ela ganhou um dinheiro ali sem a utilização, né? Sem você utilizar, sem a contrapartida. Então, é tão importante quanto vender é fazer com que os clientes utilizem o que comprou. Para quê? Para que eles tenham uma boa experiência, para quando for rodar uma NPS, por exemplo, os clientes tenham uma boa experiência e avaliem muito bem. Imagina rodar uma NPS com um cliente que nem foi ativado, um cliente que nem utilizou. Obviamente que ele vai dar uma nota abaixo de 6, ou seja, ele vai ser um detrator. Por quê? Porque ele não teve uma boa experiência. Muitas vezes não teve experiência alguma, né? Então, essa parte de ativação, de fazer com que o cliente se engaje, o cliente utilize e o cliente saiba exatamente como fazer, o que fazer, com o que comprou para você, isso é tão importante quanto a venda, de fato. Por quê? A ideia é fazer com que ele vira um promotor da sua marca. A ideia é que ele faça tão bem que ele consiga chegar ao sucesso através do teu produto, do teu serviço e, consequentemente, ele vai te deixar mais perto do sucesso também. E para você ver como que essas métricas se coincidem, a métrica de ativação é tão importante porque ela é vista após o cálculo do churn. A partir do momento que você identifica que está tendo muita evasão, está tendo muito cancelamento e você começa a entender quais são os motivos desse cancelamento, muitas vezes é porque o cliente nem começou a utilizar o teu produto ou o teu serviço e simplesmente chegou ali e cancelou. Então, para que vocês não tenham uma taxa de cancelamento super alta, é importante que você entenda e aplique a métrica e também a estratégia de ativação para os seus clientes, para que eles consigam utilizar, para que eles tenham a melhor experiência de todas ali utilizando o teu produto ou o teu serviço. Para quê? Para que eles de fato sejam promotores e indiquem o teu negócio para amigos, familiares, profissionais próximos, enfim. E todas essas métricas que eu falei hoje
como NPS, MRR, Churn e ativação, são todas essas métricas que você consegue começar a aplicar hoje no seu negócio. Então, identifica o que é o sucesso para você e começa a aplicar cada uma dessas métricas a partir de hoje, a partir do momento que você está vendo esse vídeo. Aplica isso agora que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir melhorar o seu negócio, as suas entregas, a experiência do teu cliente a partir do momento que você conseguir medir tudo isso. Além disso, eu te peço para que você ouça o seu cliente, ouça ele de coração aberto, escuta o que o teu cliente tem a dizer. Muitas vezes, aquele cliente chato, aquele cliente que reclama, é aquele cliente que tem mais razão, é aquele cliente que pode te levar mais para cima de todos. É meio sem sentido isso, parece ser meio sem sentido o que eu estou falando aqui, mas eu já tive vários clientes bem chatos. E foram os clientes que me ajudaram a crescer mais, porque ele me mostrava ali onde eu estava errando, onde eu poderia melhorar. Claro que ele me mostrava isso em forma de reclamação, que não é nada legal, mas eu simplesmente interpretava isso como uma oportunidade de melhoria. E eu comecei a aplicar essas melhoras a cada reclamação, a cada comentário ruim, a cada nota de NPS baixa que a gente recebia. Então, isso nos ajuda a ter a melhoria contínua, mês a mês, semana a semana, dia a dia. Então, é isso que vai fazer com que os seus clientes continuem com você. É saber que você está evoluindo sempre. É saber que você está preocupado com a experiência que ele está tendo, que você está preocupado com o sucesso que ele quer atingir. Simplesmente, a partir do momento que você tem essa preocupação em fazer o teu cliente chegar no sucesso onde ele espera, o que ele contratou, o que ele comprou de você, ele vai te ajudar a chegar no seu sucesso de forma mais rápida. Isso aí eu tenho uma certeza absoluta. Então começa a aplicar ainda hoje todas essas 4 métricas que são super fáceis e muito eficientes para serem aplicadas no teu negócio ainda hoje. Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo se você já aplica ou já aplicou alguma dessas métricas. E se você está começando agora, eu gostaria também de saber se você tem alguma dificuldade, alguma coisa que eu possa te ajudar. E se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu te espero no próximo vídeo.